galera, beleza? Também para mais um vídeo. Esse é o Aspirina para a Vida. Meu nome é Márcio Siqueira. Acho que você já sabe disso, mas tudo bem. Vamos pro vídeo, vamos ao que interessa. Se quiser dar um like, você pode dar. Se quiser curtir, você pode curtir. Se quiser comentar, você também fica à vontade. Se não quiser, a amizade ainda assim é a mesma. Na época do teu avô, o que importava era você ser. Então, para um homem fazer uma compra, o que ele precisava fazer? Apenas usar o fio do bigode, apenas aquilo que ele falava, né? Então ele chegava numa venda, chegava numa loja, chegava num local e ele comprava o que ele tinha de comprar e dizia a data que ele ia pagar. Isso era suficiente para a compra ser efetuada. Isso tinha duas razões. A primeira é porque quase ninguém tinha cartão de crédito, né? E quase ninguém tinha cheque. Então, se o vendedor não usasse as estratégias, ia sair pouca coisa. Mas o outro motivo, que é o que sustentava essa confiança do vendedor, era a certeza de que o comprador ele ia pagar. E por que ele ia pagar? Porque ele era honesto. Então essa ideia de ser, ela se reflete naquelas frases tipo, não, ele é pobre, mas ele é honesto, né? Aquela história do homem que ele perde um braço, mas não deixa a sua palavra cair por terra. A história da pessoa que acima de tudo ele sustentava a sua palavra, acima de tudo ele sustentava o que ele dizia, acima de tudo ele ia além, acima de tudo ele cumpria aquilo que ele havia prometido, porque ele era. E qual é o candidato a um namoro, a um casamento que as mulheres procuravam normalmente? Alguém que era honesto, alguém que era aquelas características, ele vivia isso, ele internalizava isso e ele mantinha essa postura independente do que fosse. Claro que isso também tem desvantagens, como tudo na vida. Depois, na época do teu pai, o que era mais importante já não era mais você ser, o mais importante era você ter. Então, ele saiu para o mercado de trabalho, eles saíram para o mercado de trabalho e essas pessoas agora eles queriam ter. Então era ter um carro, era ter uma TV, era mesmo porque ele foi assistir TV quando ele já era adolescente, quando ele já era jovem, quando ele já era criança. Então o ter era muito importante, né? O ter era uma forma de você se diferenciar dos demais. Então aquele menino que tinha a bola, ele era o dono da pelada, ele era o dono do que acontecia ali. Então ele tinha um videogame, né? Então todo mundo se reunia na casa dele para jogar o Atari dele. Ele tinha, o ter era muito importante naquela época, né? Claro que eu estou falando de espaços de tempo diferentes e tentando assim meio colocar num local só. E quando eu falo do teu pai, isso depende da tua idade, né? Óbvio. Enfim, então o ter era muito importante. As pessoas eles saíam para o mercado de trabalho para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma moto, para ter uma roupa daquela marca. O importante então era você ter. Era isso que as pessoas buscavam. Só que hoje, o mais importante não é você ser, o mais importante não é você ter, o mais importante hoje é você parecer. Exatamente. O que está em voga hoje? Parecer. O que é importante para a juventude hoje? O que é importante para a sociedade? É interessante que quando eu falo de juventude, eu estou falando de sociedade, porque antes as gerações mais novas, elas se pautavam pelo comportamento dos mais velhos, né? Então, o menino que queria ser homem, e hoje a gente vive justamente uma inversão, que são homens que querem ser meninos. Então, o que pauta toda a sociedade hoje não é o comportamento adulto, mas é o comportamento jovem, porque cada vez mais as pessoas estão desejando ser... Porque cada vez mais as pessoas se fixam no momento da juventude e permanecem nele. Mesmo porque ser jovem hoje cada vez é mais raro. As pessoas envelhecendo mais, automaticamente você tem menos jovens, enquanto menos jovens você tem, mais raro se torna a juventude, maior é o seu valor. Numa sociedade em que você tinha vários jovens e apenas um idoso na tribo indígena, na tribo não sei o que lá, aquele idoso ele era aquela figura que comandava aquele patriarcado, porque ele era raro dentro daquela sociedade. E normalmente esses raros, eles vão ditando as tendências e ditando o valor. Então o importante hoje é você parecer. Então não interessa mais aquilo que você tem, não interessa mais quem você é, o que importa para a nossa sociedade hoje é como você parece, é a estética, é a sua capacidade de sair bem na foto, é a velocidade, é a forma, é a sua maestria em formar imagens que impactem as pessoas que estão ao seu redor. E tem pessoas que estão passeando, pessoas que estão fazendo a viagem da sua vida e eles estão o tempo inteiro preocupados com tirar foto de tudo, né?
Porque não adianta só ele viver aquele momento, mas ele tem que mostrar aquele momento para as outras pessoas. Porque para ele viver aquele momento é muito pouco para ele. Então, esse momento ele tem que ser vivido e compartilhado com todas as outras pessoas, né? Se você olhar uma foto antiga, você vai perceber que basicamente uma pessoa diante de um monumento, a Torre Eiffel, ou ele está no relógio de Londres, ou ele está no Cristo Redentor, basicamente é a imagem grande e a pessoa pequena, né? O indivíduo na foto, na década de 80, ele é pequeno e a imagem do monumento é maior. Hoje você tem Hoje você tem uma aproximação da câmera, né? Então, basicamente é o seu rosto e se sobrar espaço, aparece o Cristo Redentor lá fora, né? Cada vez mais a gente foi entrando para dentro da tela e a gente vai tomando o espaço todo, né? Então, basicamente o que importa hoje é o quanto você parece. Por isso que o que cresce hoje é o aluguel, né? Interessante, porque se na geração passada todo mundo queria ter uma casa própria, a geração atual não consegue lidar com a ideia de morar numa mesma casa a vida inteira, né? Então o aluguel parece ser mais inteligente, porque hoje você mostra uma casa assim, no outro dia você mostra uma casa assado, Então isso faz mais sentido para as novas gerações, né? Então para que eu vou comprar um carro se eu posso alugar um carro? Porque se eu alugo um carro hoje, eu tiro aqui as minhas fotos com ele, eu faço a minha média nas redes sociais e amanhã, se eu troco de carro, eu tenho mais comentários, eu tenho mais likes, eu tenho mais views. Então não faz sentido você comprar um carro se você pode alugar um carro para a geração que quer parecer. Não está preocupada com ter e muito menos com ser. Está preocupada com parecer. Então não importa mais se você está feliz ou se você está triste, o importante é que você pareça feliz. Então você vive uma ditadura da felicidade em que você tem que estar feliz o tempo inteiro. E é interessante que essa ditadura da felicidade vai impor para um menino de 15 anos que ele tem que ter um celular que se a mãe dele trabalhar 10 anos ela não consegue pagar esse celular. E ainda assim ele tem que ter esse celular. Por que ele tem que ter esse celular? Porque ele tem que parecer que é bem sucedido, ele tem que parecer que ele está arrebentando, ele tem que parecer que ele é feliz. Esse parecer ele é interessante, né? Porque esse parecer ele está em tudo. Então, por exemplo, como a gente vive numa sociedade que o politicamente correto ele invadiu todos os espaços, né? Então você não tem mais espaço para você falar aquilo que você pensa, porque não é aceitável. Por mais racista que você seja, não é aceitável que você expresse o seu racismo no seu ambiente de trabalho. Você não pode ser homofóbico na sua família, porque talvez sua mãe te dê um tapa na boca. Você não pode falar a besteira que você pensa na escola, porque o teu professor vai repreender, porque no espaço de trabalho, a tua comunidade religiosa. Então, nós não resolvemos o problema, as pessoas ainda são tão ruins quanto eles eram antes do politicamente correto, só que agora ele não tem espaço para falar isso. Então isso fica como um vulcão dentro dele, e para onde é que ele vai revelar isso? Nas redes sociais. Então ele parece ser o mais corajoso do mundo, não é porque eu dou tiro, eu faço, eu aconteço, que eu sou bravo, aquele negócio todo, mas você vai ver na realidade não é nada daquilo, né? Mas ele tem que parecer, ela tem que parecer ser mais bonita do que é na verdade, ela tem que parecer ser mais sensual, tem que procurar uma forma de ter o olhar dos outros, sempre na esfera do parecer. Por que essa geração não se preocupa com ter? Porque o ter todo mundo tem. Então você ter um computador, então você ter um videogame já não é mais uma forma de distinção social, porque todo mundo como todo mundo tem o videogame, ter o videogame não é mais uma forma de se distinguir socialmente. A forma de você se distinguir socialmente é você parecer. Então, e você? Como é que você tem feito? Tem buscado parecer? Está preocupado demais com ter? Você está vivendo uma tentativa de retorno ao ser? Acho que todos nós em algum momento tentamos parecer, buscamos ter. Em alguns momentos temos a consciência da importância do ser. Como é que você lida com isso? Coloca aqui um comentário. Eu queria saber a sua opinião. Como é que você faz para lidar com a complexidade entre o ser, o ter e o parecer? Até a próxima!